queridos, vamos ter a palavra do Senhor agora. Quero chamar aqui o pastor Edu. Pastor Eduardo Goya é o nosso presidente da denominação e foi pastor aqui também na nossa igreja. Vamos orar para que Deus fale conosco nessa manhã, né? Senhor, obrigado, ó Deus, pelo tempo de louvor, obrigado pelo tempo de comunhão e de lembranças, de memórias, que o Senhor, ó Deus, também fale conosco nessa manhã. Nós oramos para que qualquer impedimento que ainda haja para que ouçamos a sua voz, caia por terra agora, e te damos a liberdade, Senhor, para que o Senhor trate o nosso ser, forme em nós o caráter do Senhor por meio do estudo da sua palavra. Seja com o pastor Edu, seja com teu servo, Pai, e fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns à Igreja de São Bernardo. Muita gratidão por poder estar aqui como ex-pastor da igreja, como parte dessa comunidade. Já estou representando a diretoria da convenção, nos alegramos. Eu e Eliana temos muitas boas lembranças, foram tempos muito preciosos que passamos. Não era todo domingo que nós vínhamos, mas mesmo assim tivemos um convívio muito bacana. Trago no coração muita alegria. Eu estava brincando com a Eliana que essa rua Casa Verde aqui é engraçada. Quando nós começamos a vir, a mão era desse jeito aqui. Aí no meio do negócio viraram a mão, agora voltaram de novo aqui, né? Próxima vez vamos ver que sentido ela vai estar aí, né? Estava percebendo que a igreja aqui de São Bernardo tem algum vínculo com a Igreja da Liberdade, né? Estamos aqui, pastor Kengo, eu, pastor Tetuma, né, que somos lá da Igreja da Liberdade e fomos pastores aqui. O cooperador Edson Rosa, quando frequentava a Igreja do Bosque, ele mais o Newton e uma turma sempre vieram, participavam bastante aqui. Primeiro, a amizade com o Fred e convívios aqui era presente. Então, parece que temos um vínculo. A Igreja do Bosque tem um vínculo porque foi a igreja mãe que deu origem, né? O seu Issá era membro de lá, e um período os pastores do Bosque também cuidavam aqui de São Bernardo, o caso do pastor Luiz, meu caso, o caso do pastor Almir, né? Mas é muita alegria. Hoje nós estamos os três aqui e o presbítero está pregando lá, o cooperador também está aqui, os quatro da equipe estamos para cá e o presbítero da igreja. Aí eu estava montando a programação e falei, agora, quem que vai dar a benção? Eu falei, acho que pastor Tetuma, né? Não, eu vou lá para São Bernardo, eu fui pastor lá também, né? Quase brinquei com ele, pastor, vai perder uma festa? Não, né? Mas não brinquei, não. Aí eu falei assim, Roberto, o negócio é o seguinte, você vai lá e você faz uma oração final, né? Não vamos ter nenhum dos pastores aqui, então você conduz aí, prega e faz a parte da finalização do culto, né? Mas graças a Deus, é uma boa equipe lá, estão caminhando. Como nós pensamos as celebrações? Como você pensa os tempos de celebrações? É festa, né? Reencontrar algumas pessoas aqui, poder abraçá-las, e ao abraçá-las é mais do que um abraço, é como conectar um pouco de história de um tempo que nós vivemos aqui, né? Eu vi aqui o seu Issal com o microfone, o Elias não titubeou, levantou e veio e arrumou. Primeiro, esse é o dom principal do Elias, de servir. Mas eu senti assim, o Elias está em casa. Isso não é bacana? Quando você é capaz de levantar e não estou na casa do vizinho, não sou estranho, estou em casa. Eu creio que uma celebração tem esse sentido. Todos nós estamos em casa. Estando presente atualmente aqui ou não, estamos em casa. E uma casa aconchegante e bonita. Estava brincando com o Luizinho, não dá nem mais para correr direito aqui, né, Luizinho? Luizinho, quando vinha aqui, ele e mais uns meninos, era o tempo todo brincando, correndo, que era muito legal. Mas parabéns, a igreja está
não só bonita fisicamente, mas bonita na alegria do louvor. Então, a celebração, a comemoração tem esse sentido. Nós fazemos isso para nós firmarmos compromissos. Mas se só for festa, então ela é um investimento, talvez, foi, né? Soltamos o rojão e tudo certo. O que nós queremos pensar, né? O que nós podemos pensar? No momento de celebração, nós acabamos fazendo uma mistura de passado e presente, não é verdade? Nós voltamos no tempo. Eu estava tentando buscar na minha memória, eu cheguei como seminarista na Igreja do Bosque no ano de 84. Eu fui seminarista lá em 84, 85. E era mais ou menos o período que tinha a escola dominical. Eu lembro do seu Ciro chegando à igreja com a Naoko, lembro que eles vinham, o pastor Coso vinha, só não estou lembrado se algum dia eu vim. Eu tenho na minha cabeça que alguma vez o Fred me convidou, eu estive lá no fundo da casa do seu Issal. E outros períodos que a gente acabou, era pastor em Santo André, então tínhamos uma proximidade, ia comer o jantar de sexta-feira à noite, que era uma delícia, era um convívio muito bacana, um projeto muito legal de trazer amigos, de reunir, ter um culto, partilhar a palavra de Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu vim, o Fred me deu deu toda a orientação. Olha, a maioria das pessoas não são da igreja, então, pastor, por favor, né, usa assim um palavreado menos de igreja, né, traz uma palavra assim mais encorajadora, com princípios que as pessoas possam praticar na vida. Foi muito legal, né? Acho que viemos algumas vezes. A Liana aprendeu uma receita de comida que eu não lembro qual era, mas eu lembro que ela aprendeu. Macarrão gelado. Então a gente mistura o passado com o presente. Nós voltamos no tempo. Você volta no tempo. Eu imagino o seu Issal, ele diz assim, estou tremendo até agora, a hora que ele saiu daqui. Eu imagino ele passar um filme na cabeça dele. Depois o pastor Coso, veio o pastor Key, mais na frente o pastor Key lança um projeto na região de nós plantarmos. Na época ele lançou um desafio de plantarmos 10 novas igrejas Rollins aqui na região, e uma delas foi São Bernardo, que surgiu, né? Era um ponto de visitação, um ponto de pregação da Igreja do Bosque. Foi-se encorajado a se tornar igreja, né, nesse projeto que o pastor Key lançou de desafio para a região, né? Mas quando nós cruzamos o passado com o presente, nós temos uma tendência de ser nostálgicos e uma tendência humana de querer reproduzir o passado. Só que nós encontramos as pessoas não são mais as mesmas pessoas. São as mesmas, mas não são as mesmas. Você olha para as pessoas e ela tem uma vivência nesse período que nós não temos mais contato. E nesse período elas tiveram novas experiências. A igreja que hoje nós vemos, ela tem a sua vivência. E por mais que nós queiramos resgatar, por exemplo, nossa, esse jantar era muito bom, então vamos voltar a fazer o jantar. Nós temos uma tendência de querer trazer o passado para o presente e reproduzi-lo literalmente. É o mesmo problema quando nós olhamos modelos de igreja e queremos implantar na nossa igreja. Só que nós não temos os mesmos elementos, as pessoas não são mais as mesmas, o ambiente não é mais o mesmo. E às vezes nós queremos simplesmente fazer com que o passado aconteça novamente. Então essa relação passado e presente precisa de um terceiro elemento, que é o futuro. Hoje nós estamos vivendo o que alguém no passado pensou. Quando eu ouço o seu Issal falando, eu fico imaginando o coração dele, quando ele fala com a senhora Albara sobre procurar um lugar, e acontece esse entendimento que ele tem, o falecimento dela, abre um espaço nesse imóvel,
O cunhado, talvez o seu Isaú já comentou uma época que ele parece conversou com os filhos, conversou com a família sobre o que fazer com esse imóvel. E então a igreja adquire esse imóvel, sonha. Eu fico imaginando quando ele diz do zero que ele tomou e todo esse processo para chegar. Um dia ele sonhou, um dia pessoas sonharam. As crianças, eu fico imaginando o Fernando também tentando controlar as emoções. Fernando outro dia deu um testemunho no Congresso de Leigos, ele estava emocionado. Falei, acho que é a primeira vez que eu vejo o Fernando emocionado. Estou vendo que o Fernando, depois dos probleminhas de saúde, ficou mais emotivo, né? Está mais coração mole, Carol. Mas eu fico imaginando, o seu Isaú contando, ele, uma criança de 4 anos, ali dentro daquele negócio. 30 anos. E ele, 30 não, lá é mais, né? Todo esse tempo, correndo na memória e nas emoções. Cada fase, cada lágrima, cada sorriso. Alguém no passado pensou e hoje nós somos reflexo disso. E a pergunta, quando nós pensamos nisso, para não voltarmos a ser só nostálgicos, é o que nós pensamos de futuro. O que tem pela frente da gente? Qual é o legado que nós vamos deixar? Crianças, adolescentes, jovens que estão aqui, qual é a igreja que nós vamos deixar para eles daqui 30 anos? Quando eles serão os líderes dessa igreja? Os seus filhos, netos, pessoas do seu convívio e outras que o Senhor vai trazer. Que igreja nós vamos projetar para eles? O que nós queremos? E o apóstolo Paulo tem um texto em que ele trabalha essas 3 coisas, fazendo um sentido do que cada uma delas é importante. Alguém diz assim, o tempo mais importante é o presente, porque é o que nós estamos vivendo. Quem vive de passado, não vive presente. E quem está só sonhando com o futuro, não vive presente. Mas esses 3 tempos precisam se cruzar. E Paulo faz muito bem isso no texto. Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, verso 12 a 17. Filipenses 3, 12 a 17. Eu vou ler o texto todo primeiro. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Desculpe, até 16 nós ficamos aqui. Um pequeno entendimento do texto. Quando Paulo começa dizendo, não que eu tenha obtido tudo isso, o que é isso que ele está falando? Isso que ele está falando está no contexto. Se você voltar um pouco, Paulo vai falar no verso 10, quero conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo tinha um alvo, ele queria conhecer a Cristo, e ele deu um testemunho que ele considerou todo o seu enorme e precioso currículo como perda, como esterco, como refúgio para poder conhecer a Cristo. Então Paulo está dizendo, não há algo mais precioso do que ser achado como alguém profundamente em comunhão com Cristo. E ele diz assim, eu não julgo ter alcançado isso. Paulo está entendendo, ainda não cheguei aonde eu gostaria de chegar.
E aqui Paulo vai lidar com esses 3 tempos. E eu não vou seguir o fluxo lógico do texto, mas vou trazer algumas coisas. Com relação ao passado, ele fala 2 coisas. Primeiro, que nós devemos viver de acordo com o que já alcançamos. Verso 16. Se vocês são maduros, vivam de acordo com o que já alcançaram. Quais são os legados que nós recebemos? Quais são as lições? A gente pode pensar assim, o irmão Israel é evangelista. E ele está evangelizando lá em Osasco. Ele está trazendo gente nova lá em Osasco. Eu estive lá 2 ocasiões, e nas 2 ocasiões eu conheci pessoas diferentes que ele trouxe para a igreja. Um deles, ele ia buscar ele de carro. A gente pode falar, o Israel é evangelista. Por isso que ele foi lá para Osasco, o pastor Paulo levou ele embora. Eu falei brincando com ele, o senhor fugiu do Paulo, o Paulo veio para cá, né? Brincadeira. Ele disse, não, eu gosto do Paulo. A gente pode falar, a gente não evangeliza mais porque o seu Israel que fazia isso, ele foi embora. A gente, antes era mais largadão assim, e o jantar era um ambiente que não tinha cara de igreja, as pessoas vinham. A gente tem um monte de coisa. Mas quais legados isso do passado traz para a gente? Quais valores? Ele diz, cada reunião que tinha, eu visitava e convidava um monte de gente. A reunião começou a bombar, a criança começou a vir. É porque era atraente? Não, porque alguém ia atrás. São valores, a gente não reproduz. Vamos abrir um fundo de uma casa e começar de novo. Mas é um legado, é o que nós já alcançamos, uma pegada, um desejo de ganhar pessoas para Jesus, um desejo de evangelizar, de repartir o amor de Deus com as pessoas. Se esse desejo não existisse no coração de alguém, talvez nós não estaríamos aqui. Alguém falou de Jesus para nós, alguém veio na nossa direção. Esse é um valor. O convívio comunitário, todos nós que passamos por aqui como pastores, todos vamos concordar. Gostoso. E eu sempre brinco com o Josafá, que eu chegava aqui, eu queria tomar o café dele. E quando eu tomava o café estava diferente, eu dizia assim, foi a Helena que fez. Era brincadeira. Eu cheguei aqui, eu perdi a noção de tempo. Achei que eu levava um determinado tempo para vir. Aqui a gente mudou, morava na Ana Rosa, agora mora na Saúde, é um pouquinho mais perto. E aí nós saímos cedo. Eu vim andando com um monte de carro quase batendo em mim atrás, eu vim devagar. Aí eu falei para ele, vamos parar de tomar um café em algum lugar? Não, não vamos. Aí eu pensei, a hora que eu chegar lá vai ter um café. Não é possível. Esse aqui tem que ter. Eu cheguei a garrafa, dei uma bobeira, a hora que eu apertei, acho que foi o último que peguei, porque ele começou, acabou o café. Mas tomei a rapinha do negócio. E todos nós que passamos por aqui vamos convir. A igreja aprendeu ao que alguns pastores estão gostando de falar, a teologia da mesa. Sentar junto, conviver. A gente vem no culto, a gente se abraça, dava risada, tomava lanche, brincadeiras. Eu vinha uma vez por mês e nessa vez que a gente vinha tinha comida. Então, todas as vezes que eu vinha tinha comida. E a gente ficava conversando, brincando. E eu creio que os pastores passaram por aqui. Esse é um valor. Igreja de intensidade relacional. Igreja que sabe viver em comunidade. Quais são valores que nós devemos ouvir de Paulo? Todavia, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Quais são as coisas que nós alcançamos? E que nós temos que se apegar e não abrir mão. Por outro lado, Paulo fala uma outra coisa que parece ser contraditório com isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E talvez Paulo está falando de algumas coisas que ele teve que abrir mão. Ele não ficou assim, nossa, eu abri mão disso, mas
Ele não ficou. Paulo, quando ele decidiu que ele queria conhecer a Cristo, aquilo lá deixou de ter valor. E ele falou: eu esqueço dessas coisas, eu deixo para trás. Quais são coisas que nós temos que deixar para trás e não temos que reproduzir meramente porque funcionou num tempo? E o contexto é outro. Quais estratégias que funcionaram, mas tem princípios que nós podemos adequar aos dias de hoje? Quais são as coisas que no passado nós temos que largar para trás? Antigamente era assim, antigamente não é hoje. Tem alguns amigos pastores que dizem assim: antigamente o sermão era o centro do culto, eu falava quanto bem entendia. Hoje o dirigente fala assim: pastor, você tem meia hora para falar, porque senão a transmissão vai ficar muito longa. E tem gente que diz: antigamente que era bom, a gente cantava 20 hinos e um corinho, né? Hoje é 20 corinho e um hino, e quando tem hino? Antigamente que tinha isso e aquilo. Quais são coisas que nós temos que deixar para trás, que podem nos atrapalhar? O autor de Hebreus, no capítulo 12, ele fala que nós devemos desembaraçar-nos do pecado, né, que nos assedia, e do peso. Ele te separa. No português, quando tem, né, professor Rosa, quando tem esse E no meio aí, a gente separa. Peso e pecado, ali são coisas diferentes. O que são pesos? Na maioria dos comentaristas dizem coisas desnecessárias. Um atleta que vai correr, até o tecido que o danado usa, né? Fizeram aí uma ocasião aí falando umas malhas ultra especiais que diminuíam a resistência. Agora você imagina décimos de segundo numa corrida de 100 metros, pode determinar um recorde mundial. Aí falaram: é justo que o cara que vem lá do meio do mato e o cidadão de ponta que tem N patrocinadores desenvolve essas malhas ultra mega que não tem resistência nenhuma ao ar, papapá, e dá os centésimos de segundo que ele precisa para ganhar do outro, né? Pesos desnecessários. Paulo diz: eu largo para trás algumas coisas, mas todavia eu vivo de acordo com o que eu já alcancei. O que eu largo, o que eu vivo? Essa tensão tem sempre que existir. A cada período nós temos que refletir. Sobre o futuro, Paulo ele diz que prossigo para o alvo, para alcançar aquilo pelo qual eu também fui alcançado. Paulo tinha uma ideia muito clara de chegar na linha de chegada, estar firme no Senhor, guardando a sua fé. Ele escreve isso a Timóteo. Então esse alvo principal de todos nós é sermos achados plenamente. Meu professor, tive o privilégio de ter aula com o Dr. Russell Shedd. Ele diz assim: me fizeram uma pergunta que é galardão. Ele falou: uma pergunta difícil de responder. O que é galardão? Você sabe o que é galardão? Qual vai ser a moeda lá nas ruas de ouro? Vai ser tudo de ouro? Não vai ser prata e ouro. Aí ele falou assim: eu não tenho resposta não, meu irmão. Mas eu fiquei pensando, imagina um cara que amou a Deus, amou Jesus, mediu esforços, fez tudo, buscava a presença dele, tinha intimidade, era apaixonado por Jesus. Quando ele chegar no céu, como vai ser o encontro desse cara com Jesus? Você imagina o coração dessa pessoa, a emoção que ela possa ter. Estou retratando no sentimento nosso hoje, não sei como vai ser lá. Eles agora tem lá o fulano, que manteve aí, mas, como a gente costuma dizer, é meia boca. Mais ou menos, né? Vamos que vamos.
Não orava, orava de vez em quando. A coisa apertava, ele pedia para Deus. Lia a Bíblia de vez em quando, vinha nos cultos. Quando dava não vinha. Aí Jesus volta, ele vai para o céu. Aí ele vê aquele irmão abraçando Jesus e pergunta: quem que é aquele cara que está abraçando ali? Meu irmão, aquele é Jesus. É Jesus. Você entende? O Dr. Shedd falou, não sei se isso é real ou não, mas galardão deve ser alguma coisa por aí. E eu concordo com ele. Se a gente não tem desejos e paixão por Jesus, o reencontro com Ele, como vai ser? No coral de vozes de todas as criaturas, como vai ser a sua voz? Pessoas como Paulo certamente terão uma voz de júbilo, né? Os mártires descritos no Apocalipse. Por isso Paulo tinha um alvo supremo, que era esse. E ele não media esforço. Mas esse nós estamos falando de um alvo que é de todos os cristãos. Mas tirando desse contexto que Paulo está falando, o que nós temos para frente? E a pergunta-chave é: o que nós queremos ser como igreja? Nós tivemos o ano passado uma atualização ministerial com um pastor de uma comunidade chamada Sal da Terra, né? O nome dele é até interessante, o nome dele é Gálvaro. Ele falou, não dá risada não, é isso mesmo, é Alga mais Álvaro, ou Gálvaro, que é o nome dos pais. E quando ele assumiu a presidência dessa igreja, hoje está expandindo, ele começou a reunir com a liderança, e eles começaram a orar, pensando nisso, que igreja nós queremos ser? E uma coisa que ele começou a lhe incomodar, e Deus começou a trabalhar no coração dele, ele falou assim: nós queremos ser igreja para nós mesmos, ou queremos ser igrejas para a geração que vem? Nós queremos ser igreja que atenda a nossa coisa gostosa, ou nós queremos alcançar quem está lá fora? Eu lembro, Fernando, não sei se vai lembrar dessa frase, uma reunião de planejamento. Fernando usou a segunda frase: a gente faz programa para nós mesmos e se surpreende quando não vem nenhuma visita. Porque nós fazemos do jeito que é bom para nós, do jeito que nós gostamos. E não pensamos em quem não veio. Aí, bingo, vem em nós mesmos. Quando nós olhamos para frente, nós temos que responder essa pergunta. Em 30 anos, refletir: qual igreja nós queremos ser? Olha para a palavra. Deus, que a tua palavra diz, que igreja nós queremos ser? Olha para o mundo que vivemos, que igreja nós precisamos ser? E Paulo fala do tempo presente. Paulo, ele fala no presente de ações que precisam ser tomadas. Mas a principal que ele fala, esquece o que fica para trás, olhando para a questão na frente, ele diz: prossigo, avanço, me empenho. A pior coisa que existe é ficar parado, é estagnar. Eu não sei se foi o pastor Hitoshi que comentou isso. Ele falou assim: se você tiver algo represado, represa um córrego, fecha ele. Você vai tendo água entrando, que vai acontecer uma hora. Se você não deixar essa água sair também, ele vai estourar. E às vezes acontece isso. Nós queremos represar para nós mesmos e ficarmos aqui. Senhor, vamos fazer uma barraquinha aqui. Está tão bom aqui.
E a pergunta: estamos prontos para prosseguir? Não, estamos refletindo ainda o que nós queremos ser. Quando a gente tiver o entendimento, a gente vai. Ele diz: esqueço o que está atrás de mim, vivo de acordo com o que já alcancei. Tenho um alvo claro para onde eu preciso ir e prossigo. Avanço. Vou. Uma vez, uma série lá na Igreja da Liberdade, baseada em Hebreus 12, do capítulo 12 inteiro nós pregamos, e aí eu comecei a ler alguns comentários, aí o negócio falava que o autor estava tendo em mente talvez uma corrida, alguma coisa, e eu falei: eu não entendo nada de corrida, vou conversar com um amigo meu que gosta de corrida, o pastor Zé Machado. Peguei e mandei uma mensagem para ele, falei assim: Zé, o que você tem a me dizer sobre esses negócios? Ele falou assim: vou gravar um áudio que é mais fácil. Aí ele me gravou um áudio. Ele diz assim: ele é maratonista. Pastor, quem é maratonista? Aí ele diz assim: na maratona tem um quilômetro determinado, não sei, lembro se ele falou entre 25 e 27, que os maratonistas chamam de paredão. É a hora que você fala assim: eu vou parar. Está doendo tudo, não aguento, vou largar a mão, não dá, porque eu entrei nessa fria de fazer esse negócio. Ele diz que naquela hora você começa a sentir, aí ele diz, duas coisas são essenciais. Primeiro são os treinos que você teve e você passou em parte no treino. E segundo, é o seguinte: para que eu me preparei todo esse tempo? Fiz um plano de treinos, fiz uma programação certinha, me preparei. Ele diz assim: para cruzar a linha de chegada. Ele diz que naquela hora, quando ele está ali, doendo tudo, vou parar, não aguento, ele mentaliza a linha de chegada. Aí ele diz assim: você vai? Não, eu preciso porque eu quero chegar. E aí todo um mecanismo do próprio corpo vai gerando uma liberação de coisas, e aí passa. E ele usa uma frase, ele me falou, depois posteriormente fiquei sabendo que é baseado num outro autor, que ele diz assim: a sua visão de futuro disciplina o presente. A sua visão de futuro disciplina o presente. Aquilo que eu quero determina o que eu faço hoje. Por isso Paulo diz assim, prossigo, avanço para as coisas que estão diante de mim, vou para cima. E nós precisamos de pessoas, homens e mulheres de Deus, que aprendam com o passado, que aprendam a abandonar coisas desnecessárias, que tenha clareza do que Deus quer, pessoal e coletivamente, e tenhamos a decisão de prosseguir. Por isso o autor de Hebreus, no capítulo 10, ele traz uma exortação muito forte de pessoas. O bloco 10 até o 12 tem uma relação direta com essa questão de estar no meio de uma corrida e a coisa começa, até ele fala para levantar os joelhos trôpegos lá no capítulo 12, porque já começa a fraquejar as pernas e você diz: eu vou parar. E aí no final do capítulo 10 ele diz assim: todavia nós não somos dos que retrocedem. O que tem pela frente? Amém? Que a igreja de São Bernardo possa ser essa igreja que valoriza o seu passado, que deixa as coisas que têm que ser deixadas, que tem uma visão clara do que Deus quer para ela, individual e coletivamente, e que decide prosseguir e avançar, e não fica travada. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. O apóstolo Paulo reparte seu coração, as suas experiências pessoais, um testemunho lindo de coisas que ele vivenciou, de coisas que ele experimentou e precisou abrir mão, de viver de acordo com valores que ele alcançou, e do desafio
de poder estar tendo alvos claros diante dele e decidir prosseguir avançando para as coisas que estão diante dele. Ajuda que cada um de nós aqui, como pessoas, nós possamos ter em mente claramente esses movimentos, cruzando de forma saudável e positiva o passado, o presente e o futuro, de modo que aquilo que nós vivemos, aquilo que nós almejamos, possa definir aquilo que nós praticamos hoje, Pai. Nós agradecemos de coração, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.